Gente, imagine uma dimensão onde a vida não é pesada. Não sei como foi o seu 2023, não sei se você teve desafios gigantes, mas imagine um lugar espiritualmente falando, onde a vida é leve. Um lugar onde você tem acesso ilimitado a conselho, a sabedoria, a direção espiritual. Um lugar onde você tem acesso à transformação genuína, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aquela transformação que permanece. Eu estou falando da vida no Espírito. Estou falando de viver no Espírito. A palavra fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25, na versão da Mensagem: visto que esse é o tipo de vida que escolhemos, a vida no Espírito, certifiquemo-nos de que não a consideramos apenas uma ideia em nossas cabeças, ou um sentimento em nossos corações. A vida no Espírito não é só uma ideia, não é só um sentimento. A vida no Espírito é uma realidade sobrenatural. Então que a gente analise as suas implicações em cada detalhe das nossas vidas. Paulo está dizendo, a vida no Espírito é coisa prática, é coisa do dia a dia, é totalmente operante, real na sua vida. Uma outra tradução diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, traz isso para a sua vida prática. Gente, como viver pelo Espírito? Como acessar essa dimensão? Como acessar esse lugar de viver no Espírito? Eu tenho algumas coisas aqui para te falar sobre isso. A gente vive no Espírito quando a gente vai à palavra, quando a gente medita, quando a gente se relaciona com a palavra, porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. Então se expondo, meditando, deixando a palavra encharcar, renovar a nossa mente. A gente vive no Espírito praticando disciplinas espirituais, aquelas coisas que você faz todo dia, porque você sabe que fazem bem para você. Quem ama disciplinas espirituais, pessoal? A gente vive no Espírito quando a gente louva, quando a gente adora de coração. Gente, quem foi tocado pela presença de Deus nesse louvor aqui, gente? Eu tenho profetizado que o culto das 19, ele tem duas coisas. Tem as pessoas mais bonitas da Nova. Não diz isso para o culto das 10, tá? E número 2, o culto das 19 é o culto da adoração. Nós vamos ver milagres na adoração, nesse culto das 19 horas. Então, não perde isso. Você vive no Espírito quando você adora. A gente vive no Espírito quando a gente ora. Uma disciplina espiritual poderosíssima. Ora com a mente, ora em português. Ora com o Espírito, ora em línguas. Alguém é batizado no Espírito Santo aqui? Tudo isso produz algo na gente. Tudo isso nos faz viver diferente. Nos relembra da nossa verdadeira realidade. Nós só estamos nesse mundo natural, mas nós somos seres espirituais. Você é um espírito que possui uma alma, percebeu? Você não é uma alma, você possui uma alma, você verdadeiramente é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. A sua realidade são as regiões espirituais. Aleluia, esse é o seu ambiente. Então tudo isso nos relembra, nos desperta para essa verdadeira realidade. E esse é o título dessa mensagem: desperte para o rio. Alguém pode repetir isso bem forte comigo? Desperte para o rio. Desperte para o rio. Na verdade essa é a parte 2 dessa mensagem. A parte 1 eu preguei algumas semanas atrás aqui no culto da manhã. Alguém viu? Alguém ou assistiu ou estava aqui? Depois, se você quiser, está disponível lá no canal da Nova. Então, desperte para o rio, desperte para esse lugar, desperte para essa realidade. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba.
Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando Jesus falou de água viva, estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Rios de águas vivas, Espírito Santo. Gente, ao crer em Jesus, você se tornou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E ao crer em Jesus, você também se tornou habitação do Espírito Santo. Casa do Espírito Santo de Deus, morada, templo. Ao nascer de novo, ele foi dado. Ele foi depositado em você. Então, o Espírito Santo, que é representado por um rio, o Espírito Santo flui do seu interior. A gente sabe pela palavra, a gente sabe quando a gente estuda, quando a gente faz o Nova College, quando a gente se aprofunda, a gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, amém, gente? Uma pessoa. Deus é 3 em 1. Tudo que Deus é, o Espírito Santo é. Tudo que Jesus é, o Espírito Santo é. O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia. A gente sabe pela palavra que ele pode ser traduzido como conselheiro, consolador, ajudador. E também ele pode ser representado por um rio de águas vivas dentro de nós. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem esteve aqui nesse ano, mais cedo nesse ano, no seminário sobre a pessoa do Espírito Santo? Quem esteve aqui, pessoal? Gente, foi céu na terra nesse lugar, não foi? E aí sobre a pessoa do Espírito Santo, eu trouxe um resumo. Você tem costume de anotar a palavra? Ou no seu celular ou num caderno? Eu trouxe um resumo da nossa pastora Denise. Se eu não me engano, ela falou na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, se não me falha a memória. Mas me tocou tanto porque ela falou sobre essa pessoa do Espírito Santo. Queria ler rapidinho, é bem curtinho. O Espírito Santo é a pessoa mais doce e mais maravilhosa. Amigo e companheiro constante. Alguém é grato por isso? A mesma medida que Deus nos ama, é a medida que o Espírito Santo nos ama. Ele é a nosso favor. O Espírito Santo não é uma força, mas é a nossa força. Ele é o Espírito da graça e é o Espírito das orações atendidas. Ele nos transforma, é o nosso guia, nosso amigo íntimo e eterno. É o Espírito Santo que revela Jesus e a sua palavra. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, da nossa verdadeira identidade, da nossa posição. O Paracletos, o ajudador divino. O Espírito Santo vive em nós para nos influenciar a revelar o caráter de Jesus Cristo e nos tornar mais semelhantes a Jesus. A ação do Espírito Santo na nossa vida é a expressão do caráter de Jesus e o resultado dessa ação é o fruto do Espírito. O fruto é uma consequência do Espírito Santo em nós, novo nascimento. E os dons do Espírito Santo nos levam ao serviço e são uma consequência do Espírito Santo sobre nós. 9 elementos do fruto, 9 dons do Espírito. É imprescindível que haja esse equilíbrio. Um fala de caráter, o outro fala de poder. Os dois juntos, né? O dom e o fruto, o Espírito Santo sobre e o Espírito Santo dentro, falam da plenitude do Espírito Santo. Quem está interessado em ser pleno do Espírito Santo? Em viver nessa plenitude dessa dimensão? Os dois falam da plenitude. E isso é nosso direito como filhos de Deus. Como um equilíbrio, como as duas asas de uma ave. Né? Depois você pode ver, se você está anotando sobre os dons, você vai a 1 Coríntios capítulo 12. Você quer ver sobre o fruto, você vai a Gálatas capítulo 5. Então, andar no Espírito, viver no Espírito, andar no amor, na palavra,
é viver isso dia após dia. É algo prático. A mudança produzida pelo Espírito Santo não pode ser de aparência, não pode ser cosmética, mas é uma transformação de dentro para fora. E agora, para fechar, os dois últimos pensamentos. O padrão de quem está na nova aliança é a plenitude do Espírito Santo. E o amor é a maior característica do Espírito Santo. Da mesma medida que Deus te ama, o Espírito Santo te ama. Quem recebe esse amor nessa noite? Deixa eu tentar traduzir assim, mais palpável para você entender o quanto o Espírito Santo tem derramado amor sobre a tua vida. O quanto você é amado. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, essa palavra de que o Espírito Santo derrama o amor de Deus nos nossos corações, pulou no meu coração, e eu quero te lembrar no final desse 2023, talvez você veio lutando, talvez foi um ano puxado, um ano intenso, e talvez faz tempo que alguém não te lembra isso. Eu estou aqui para te lembrar nessa noite. Você é muito amado pelo Espírito Santo, que habita em você, que quer conduzir, que quer ser teu amigo, que está aí para te ajudar. Então deixa eu tentar descrever esse amor. Pega aquilo que você mais ama na vida. Pega a sua paixão, aquilo que você morreria por aquilo que você daria tudo. Porque essa sua capacidade de amar é só uma pista, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Você ama assim porque você tem o DNA do teu Criador, sabia disso? Então pega essa sua capacidade de cuidar e de amar, agora multiplica pelo infinito. Conseguiu fazer essa conta aí? Multiplica pelo infinito. Coloca nesse amor uma qualidade incondicional. Pronto. Agora você sabe o quanto o Espírito Santo te ama. Agora você sabe o quanto você é amado. O quanto Deus te ama. Eu acho que você pode dar essa notícia para quem está do seu lado. O Espírito Santo te ama demais. Diz para essa pessoa aí do seu lado. Aleluia. Aleluia. Então desperte para o rio desse espírito de amor, o rio desse espírito de graça, o rio desse espírito de favor. Desperte para essa realidade que já existe no seu interior e está querendo sair para fora, está querendo influenciar todas as áreas da sua vida. Desperte para o rio. Existe um rio em você. Nosso texto hoje, Ezequiel capítulo 47, mostra para a gente a dinâmica do rio do Espírito Santo. A dinâmica, o impacto, a ação do rio do Espírito Santo em nós. Vamos juntos? Ezequiel 47, do 1 em diante, diz assim: o homem, essa figura de Deus, na visão de Ezequiel, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, ok? Água saía do templo, e essa água ia para o leste. O 3 diz assim: o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Se você conhece essa passagem, você sabe como ela progride. O homem mede mais 500 metros, e a água então batia nos... Depois ele mede mais 500 metros, a água batia na cintura. Nós estamos falando aqui de uma progressão de intimidade com o Espírito Santo. Quem quer ter mais intimidade com o Espírito Santo aqui? E ele vai progredindo. Talvez um dia a água esteja batendo no tornozelo. Mas deixa eu profetizar sobre a sua vida. 2024 não é ano de água no tornozelo. 2024 é ano de intimidade com o Espírito Santo sobre a sua vida. É ano de progressão. E essa progressão é múltipla de 5. 5 é o número do que, gente? Seu relacionamento com o Espírito Santo flui pela graça. Flui pela graça, não flui por cobrança. Não flui por um conjunto de regras. Não se desenvolve a partir do medo, a partir de condenação, de culpa. Seu relacionamento, sua intimidade com o Espírito Santo progride na graça.
no favor imerecido. Quem recebe sobre 2024 isso? Mais intimidade com o Espírito Santo. Esse amigo, essa realidade espiritual que habita dentro de você. Aleluia. A gente chega então no versículo 5. O homem mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio e Ezequiel fala, eu não conseguia atravessar. 6, ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? E Deus pergunta para a gente nessa noite, filho do homem, você percebe essa realidade espiritual? Duda, você percebe que dentro de você tem um rio de favor, que te lembra o quanto você é amado, que te dirige, que dirige os teus passos, para você não cair. E se você cair, Ele levanta você. O justo pode cair 7 vezes, e todas elas o Senhor o levanta. Filho do homem, você vê isso? Você vê isso, que a vida não é apenas natural. Não são só os 5 sentidos do corpo. Não é só a vontade, as emoções da alma. Você vê isso, que você na verdade é um espírito. E que você tem o céu aí dentro de você. Você tem o céu dentro de você. Isso é boa notícia para alguém? Para aqueles dias em que você está sozinho? Para aqueles dias em que aqui dentro são verdadeiras águas turbulentas? Você tem o céu dentro de você. Desperte para o rio. Então, filho do homem, você vê isso? Então ele levou-me de volta à margem do rio. 7, quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. O 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Porque essa água flui para lá, para onde? Para o Mar Morto. Vai atravessando o deserto até chegar no Mar Morto e saneia e cura a água salgada, de modo que, isso é profético para a sua vida, para o final desse ano e para o ano que vem, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Alguém pode aplaudir Jesus por isso? Onde o rio fluir, tudo viverá. Eu recebo, se você recebe essa palavra, diga eu recebo. O texto mostra que o rio do Espírito Santo tem uma direção, tem um propósito. João 7 diz, do nosso interior fluirão, né? Não é no nosso, não é uma água que fica parada, sem movimento. Jesus diz, do interior daquele que crê, fluirão. Então tem uma direção aí. Todo rio que é vivo tem uma direção. Da nascente até ele desembocar, ele anda um caminho. Nos meus anos de 4x1, a gente ia muito para a região norte. Teve tempo que eu acho que podia ter uma casa em Manaus, de tanto que a gente viajava para lá. Nós andamos naqueles rios da região norte. Rio Amazonas, Rio Negro, aqueles rios enormes. Quem já foi na região norte lá? Até uma vez Deus falou comigo. Estava na beira de um rio, numa cidade litorânea. Deus falou comigo, rios de águas vivas, árvores, peixes, homens trabalhando, fertilidade, prosperidade, isso aí flui de quem crê em Jesus. Então todo rio tem um percurso, ele anda um caminho, e o Espírito Santo quer te revelar o percurso da sua vida. O Espírito Santo não está jogando pique-esconde. O Espírito Santo quer revelar o caminho e a direção para a sua vida. Não é uma coisa, estou andando no escuro, não. A vereda do justo é como o sol do meio-dia que brilha. O Espírito Santo tem um percurso para você e quer te revelar isso. Quer te convidar a caminhar esse percurso. Você não foi feito para viver perdido. Você não foi feito para isso. Você foi feito para andar na direção do Espírito, para viver no Espírito. Então o rio ia fluindo, e a dinâmica era do templo para onde havia morte, sequidão. Do interior do templo para o deserto, para o Mar Morto. Aonde havia sequidão, morte, o rio estava apontado para lá. Há um rio em você, desperte para o rio.
Na primeira parte dessa mensagem, eu falei de 3 realidades sobre o rio do Espírito Santo. Eu quero relembrar aqui com você 3 verdades sobre o rio do Espírito Santo. A primeira delas, o rio flui. Alguém pode dizer forte comigo, o rio flui? O rio flui. O dicionário diz que fluir é correr em abundância. Fluir é algo orgânico, é algo natural. O fluir não pode ser fabricado, não pode ser calculado. O fluir não deve ser contido, não deve haver barragens, não deve haver limites. O Espírito Santo quer fluir livremente, gente. Como nesse louvor que a gente viu aqui, o Espírito Santo quer fluir livremente. Alguém pode fazer uma confissão de fé comigo? Diga, Espírito Santo. Bem mais forte, em uma só voz. Espírito Santo, flua sobre mim. Flua livremente. O rio flui. Quando ele flui, ele nos guia na verdade. Quando ele flui, ele nos consola. Quando ele flui, ele move sobrenaturalmente com os seus dons. Então, gente, vamos tirar os limites, vamos tirar o lado humano. Vamos lembrar que a gente não está vindo à igreja para um encontro religioso. Nós estamos vindo à igreja para uma experiência com o Espírito Santo. Em comunidade, algo que você não poderia fazer em casa. Mas você começa a ver a fé da igreja e começa a ver o Espírito Santo se mover. Vamos lembrar disso, que o momento de oração não é um momento ali de assistir uma oração, é um momento de se ativar no Espírito Santo. Quem entende o que eu estou falando? Se você quiser, durante a oração pré-culto, pode andar pelos corredores, pode vir aqui, colocar as mãos aqui na plataforma, pode deitar, pode chorar. Vamos fluir, vamos deixar o rio do Espírito Santo fluir. Alguém está comigo, gente? Vamos deixar ele fluir livremente, sem barragens, sem limites, sem tentar fabricar isso, simplesmente deixar o Espírito Santo fluir. A segunda coisa que eu falei é que o rio transforma. Uau, o rio transforma. As águas do rio produziam uma mudança radical, gente. A gente vê árvores crescendo onde não havia árvores, onde havia terra seca. A gente vê animais, a gente vê peixes de toda espécie no mar que é chamado de mar morto. É isso que Ezequiel viu. O rio levava vida, provisão, fertilidade. O rio transforma. O rio lava, muda as coisas. Está precisando de mudança? Se lembre e desperte para o rio. Está precisando de mudança de algum tipo? A palavra fala lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, do lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo produzir transformação. Apenas desperte para o rio. Não tente lutar pela sua transformação. Deixe o rio produzir isso. Arrependimento não é remorso, pessoal. Nos ensinaram, talvez aí fora, que arrependimento é remorso. Arrependimento não é isso. Arrependimento é mudança de mente. Isso é metanoia. E quem produz isso? A palavra, o Espírito Santo. O rio transforma. A terceira verdade que a gente falou na parte 1 foi: no rio não há peso. No rio não há sobrecarga. Quanto mais volume de água, menos sentimos o nosso peso. Você já percebeu isso ao entrar numa piscina? Quanto mais fundo você vai entrando na piscina, menos você tem a sensação do seu peso. Quanto mais profundidade, vai sendo mais sobre o rio e menos sobre você. A sobrecarga é simplesmente removida. Quem diz amém aí a uma hidroginástica em 2024? Né? A sobrecarga é removida. E o que te sustenta é o rio, é o volume do amor, da justiça de Deus. Creia na leveza do Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. As coisas na sua vida vão acontecer não por força, não por peso, não por violência, vão acontecer pela leveza do Espírito Santo,
pela naturalidade do Espírito Santo. Se expõe ao rio para ver as coisas naturalmente, ficando leves. Quem recebe leveza sobre a sua vida? Não há peso, não há sobrecarga no rio. O peso da vida, o peso da ansiedade, o peso do cansaço se desfazem no rio. Nos anos, eu já dei meu testemunho aqui, mas nos anos em que eu fui atacado com síndrome do pânico, com ansiedade, e quando eu tocava naqueles anos, creio que 10 anos lutando contra isso, até eu aprender as armas que nós temos. As armas da nossa milícia não são naturais, mas são poderosas em Deus, são espirituais. Você tem armas, sabia? Mas naqueles anos de luta, gente, eu tirava a correia da guitarra, a corda da guitarra, e havia uma pedra física no meu ombro, um peso, uma sobrecarga. O pânico era tão grande, a insegurança, os ataques do diabo eram tão grandes que eu sentia fisicamente. Não sei se você já passou por isso na sua vida, seja físico ou não. Eu estou aqui para te dizer que o rio do Espírito Santo está em você. E nesse rio não há peso, não há sobrecarga. É uma noite de alívio sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? E para hoje, o Espírito Santo colocou mais 2 verdades no meu coração. 2 verdades fechando essa mensagem. Você está comigo até agora? Faz um aí. Aleluia. Eu oro para que você esteja sendo cheio aí de espírito de revelação. Você esteja entendendo essa palavra não com a mente natural. Tudo bem, primeiro você acessar com a mente, mas que a mente seja a alma seja uma válvula. Amém? Que leva isso para o Espírito e depois o Espírito faz. O Espírito faz a transformação. Amém? Então eu oro para que você esteja recebendo a revelação. Você está comigo? Diz um mais uma vez. 4ª verdade sobre o Espírito Santo, sobre o rio. O rio pede descanso. O rio pede descanso. Nas águas profundas, Ezequiel reconhece que não consegue atravessar. Gente, isso é maravilhoso da gente reconhecer. Isso é uma conclusão maravilhosa da gente chegar. Eu não consigo sem o Espírito Santo. Não consigo atravessar andando na minha força. Que conclusão maravilhosa, Espírito Santo, sem você eu não consigo. Gente, eu tenho no meu coração, a gente já ouviu muito sobre isso aqui, mas eu tenho para mim que a gente pode aprender ainda mais sobre descansar em Deus. Sobre confiar e descansar em Deus. A gente precisa desistir de se agitar. Desistir de tentar atravessar essa vida andando naturalmente. Às vezes vagando, às vezes cambaleando. A gente precisa se render. Descanso, gente, é confiar em Deus. Se você quer anotar o que significa descanso. Descanso é acessar o favor de Deus. Descanso é depender de Deus e não de você. Alguém está comigo? Isso é descanso. Estou confiando, estou dependendo de Deus e não de mim. Hebreus 4, de 9 a 11, diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Pega isso aqui, quem entra no descanso de Deus, descansa das suas obras. Descansa de tentar, descansa de se agitar, descansa de estar no volante da sua própria vida, descansa de ter que ser o seu próprio provedor, de ter que ser o seu próprio pastor. Descansa disso tudo nessa noite, meu irmão. Ainda resta um descanso. Aquele que entra no descanso, descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Uma coisa que a nova aliança não pede de você: esforço, suor. Mas aqui, o escritor aos Hebreus pede esforço para você entrar no descanso. Quem está entendendo, diga amém, gente. Se esforce para descansar.
Ouça essa palavra. Você está fechando o seu ano, fazendo o seu balanço. Em algumas semanas você vai escrever seus objetivos para 2024. Posso dar uma palavra para a sua vida? Se esforce para descansar em Deus. Se esforce, se concentre. Porque tudo na tua vida vai te puxar. Vai te falar, vem se agitar. Vem se preocupar. Quem já foi acordado por preocupação aqui, gente? Vem se preocupar. Vem se agitar aqui um pouquinho. Vem ver a tua saúde indo embora. Vem aqui pensar que você é o teu provedor. Vem aqui. E aí vai vindo a doença, vai vindo o inimigo, vai vindo os pensamentos, os dardos inflamados. Deus está te lembrando nessa noite, se esforce para uma coisa, para descansar das suas obras. Se esforce para descansar de ter que ser no seu braço. Quem está cansado demais, deixa eu te encorajar. Porque eu fico assim o tempo todo. E às vezes reflete, né, pessoal? Reflete na nossa família, reflete nas pessoas que trabalham com a gente. Deixa eu me lembrar e te lembrar nessa noite. Se esforce para descansar em Deus. A gente cansado demais. A gente falando, cara, está difícil demais. Se esforce para descansar em Deus. Aleluia. Olha só, o seu milagre não será conquistado por você. Não é bíblico isso. O seu milagre não pode ser conquistado duas vezes. Você entende isso? Seu milagre já foi conquistado e já foi liberado há 2000 anos atrás. Você simplesmente descansa e acessa. Você simplesmente desperta para o rio e fala, já está disponível pela graça. Já é minha herança, porque eu estou em Cristo, porque eu sou herdeiro. Aleluia. Você não está andando, você está assentado com Cristo em lugares celestiais. Você não está andando na força do braço, na capacidade humana. Por mais inteligente que você seja, maravilha. Por mais capacitado naturalmente que você seja, maravilha, foi Deus que te deu isso de graça. Por mais que você seja talentoso, capacitado, você não está dependendo de você. Dependa do Espírito Santo e veja o mundo espiritual abrindo na sua frente. Veja as coisas chegando na sua mão. Veja pessoas te procurando. Aleluia, quem recebe isso? Em quais áreas hoje você precisa de revelação sobre descansar? Sonda o seu coração aí. Em quais áreas você precisa de revelação de que descanso é confiar em Deus? Por dentro, descanso e confiança. Por fora, ação dirigida pelo Espírito Santo. Descanso não é ficar parado. Descanso é agir na direção do Espírito Santo para a sua vida. Receba a revelação nessa noite, amém? Ezequiel então entende, em águas profundas se nada. Melhor dizendo, Ezequiel entende, em águas profundas se boia. Se deixa o fluxo do rio levar. Rio do Espírito Santo me leva para onde você quer. Abre as portas que você quer. Me dá as oportunidades que você quer. Em águas profundas se depende de Deus. Tem alguém dependendo de Deus nessa noite aqui? Vá para águas profundas. Ezequiel, aqui você não consegue andar. Aqui ou você nada ou boia. E pode nadar de costas, na leveza. Meus 3 filhos sabem boiar, gente. Adoram boiar. O pequenininho mesmo, você bota uma mão aqui, outra aqui. Começa a boiar. Outra coisa maravilhosa que as crianças fazem, ela vê o pai pulando no rio, na água, na piscina. Gente, parece que é um imã. Quem é pai aí sabe o que eu estou falando? Você pula, eles pulam atrás de você. Se meu pai está no rio, há segurança no rio, há descanso no rio. Meu pai está lá. Vou brincar com meu pai, vou pular, né? Quem é pai aí já botou o filhão aqui, ó? Estou vendo aqui um pai e um filho ali, que coisa linda. Já pulou ele assim, zum. Maravilha. Vai pular com o seu pai. Vai se alegrar com o seu pai. Vai descansar, vai boiar, vai nadar. Vai ver o rio te sustentando. O rio pede descanso. Quem está aberto a descansar nessa noite, igreja? Pode aplaudir Jesus por isso. Ezequiel, não tente
Apenas descanse e acesse. Ezequiel começa a ser levado pelo favor do rio. Então existem níveis mais profundos nos aguardando, mas não são níveis naturais, são níveis de descanso e dependência. Novos níveis. O rio, a profundidade, ela ia progredindo. Eu profetizo você progredindo no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com o Espírito Santo. Só descansa, descansa. E vá para águas profundas. Vá para águas profundas. Águas profundas te esperam nessa noite, amém? Nós vamos mergulhar juntos como igreja. E a última verdade sobre nós, a última verdade sobre o rio, sobre despertar para o rio transborda. Alguém pode dizer bem alto isso comigo? O rio transborda. Uau, o rio transborda. Igreja, você toparia ficar de pé para essa parte final? Estamos no último ponto. O rio transborda, começa a se movimentar aí no rio do Espírito Santo. Enquanto a banda vai progredindo com a gente para águas profundas. Gente, imagine o que vai acontecer quando você começar a transbordar. Rios de águas vivas fluirão do interior daquele que crê em mim. Imagine aqui um filme, um roteiro de Hollywood, e dentro de você saindo um rio espiritual, rio das águas do Espírito Santo, rio de cura, transbordando paz, transbordando esperança. Quem entra em contato com você é impactado. Imagine isso, abra seus olhos espirituais. O rio transbordava do templo, então nós temos base bíblica para afirmar que o Espírito Santo quer transbordar de dentro de você. Não foi feito para ficar enclausurado dentro de você, mas rio flui e transborda, desemboca, vai percorrendo um curso e cumpre o seu propósito. Gente, transbordar é você estar tão cheio de algo que aquilo começa a ser derramado. Aquilo começa a ser derramado para fora. Você derrama aquilo que vai te enchendo. Quem está cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Efésios capítulo 5, do 18 ao 20. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher. Permita que Ele te encha. Permita ser continuamente cheio do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, essas orações cantadas, hinos, músicas de louvor e cânticos espirituais. Música dirigida pelo Espírito Santo, não cantada com a mente, mas cantada no Espírito. Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Galera, a gente acabou de ler aqui o nosso ambiente de adoração a Deus aqui. Amém? Cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando começar a fluir as músicas na sua igreja aqui, ó, cheguei 7 horas, começou a fluir as músicas, eu começo a cantar e louvar de coração. Não estou aqui só de corpo presente, estou aqui de espírito, alma e corpo, cantando de coração para esse Deus que me deu muito, me deu mais do que eu pedi, me deu mais do que eu mereço, me resgatou quando eu estava lá preso lá, cativo no império das trevas. Eu louvo de coração, eu dou graças, eu agradeço. Gente, uma igreja cheia do Espírito adora. Quem está comigo, pessoal? Você começa a adorar, os alicerces da prisão começam a ser abalados. Uma família que começa a adorar, coisas começam a acontecer. Gente, o rio transborda aí para fora dessas 4 paredes. Gente, que a Barra da Tijuca e o Rio de Janeiro seja impactado pelo transbordar do rio do Espírito Santo em nós. No estudo, transborda no estudo. Alô, galera do Enem, tem alguém que fez Enem vestibular, vai para a faculdade esse ano? Levanta sua mão aí quem fez Enem vestibular. Levanta sua mão bem alto. Profetizamos vocês cheios do Espírito Santo. Profetizamos que vocês vão espalhar a luz de Jesus lá, de forma simples e natural. Não é aquela coisa de crente estranho, não. É aquela coisa de crente apaixonante. O que é isso que você tem, cara? O que é essa cura, essa vida que você tem?
Profetizamos 2024, o rio de Deus indo com vocês lá. Quem profetiza sobre a vida deles, igreja? Jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Vocês já venceram o maligno. Não se amoldem a esse mundo, mas se renovem pela palavra. Sejam cheios, deixa o rio fluir lá. Deixa o rio fluir lá. Quem pode aplaudir Jesus? Segura faculdades, segura universidades. O rio está chegando aí. Aleluia. Transborde no trabalho, gente. Você pode começar a entender que lá no trabalho, lá fora, não é algo secular, não é algo mundano, no sentido de ser natural. O rio quer transbordar no seu trabalho também. Quem entende isso, gente? O seu rebanho está lá. O alvo do transbordar do rio do Espírito Santo está lá. Vira essa chave. Domingo eu vou para a igreja. Não, você é a igreja. Domingo eu vou buscar. Não, como é que você vai buscar se o rio do Espírito Santo está aqui? Claro, a gente busca, a gente tem sede, nada contra. Sede, fome, paixão, nós cremos nisso. Mas bota isso na sua cabeça. O rio quer transbordar no seu trabalho. Gente, quem está ligado no Espírito aí? Eu percebo favor para a gente transbordar fora das quatro paredes. Quem recebe isso? Eu percebo agora no meu espírito favor para além dessas quatro paredes. Aqui você vem ser cheio, lá você vai transbordar, amém? Aqui você se enche, lá você transborda. Segunda-feira está aí, meu irmão, começa a transbordar lá. Começa a abraçar lá. Eu conheço pessoas aqui que estão sendo sal da terra, luz do mundo. Estão abraçando pessoas, as pessoas começam a chorar. Nós vamos transbordar. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Gente, se José impactou o Egito na velha aliança, o Espírito Santo quer impactar através de você. Se Daniel sacudiu a Babilônia na velha aliança, nós estamos na nova aliança. O Espírito Santo está em você e quer impactar através de você. Lá é alvo do transbordar do rio. Lá, amanhã, amém? Amanhã no seu departamento, no seu estúdio, no seu consultório, amanhã no seu quartel, no seu escritório, o rio chegou. Alguém diz bem forte comigo: o rio chegou. O rio está chegando lá. Aleluia. Abacuque 2,14. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O seu local de trabalho, de estudo, a sua família. Gente, transborde em sua família. Transborde em sua família. Viva o céu na terra, na sua casa. Se você está vivendo o contrário no seu ambiente familiar, transborde na sua família. Comece a transbordar lá. Comece a mudar a confissão de fé. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Comece a profetizar. Meu marido é um homem de Deus. Minha esposa é uma mulher de Deus. Meus filhos são abençoados. Os meus pais está virando, o relacionamento deles está mudando. Minha família é um pedaço do céu. O Espírito Santo habita na minha casa. Quem recebe favor em sua casa? Nós vivemos um ano particularmente, eu e Marcele, difícil em casa, com o Vicente. Quando você tem o seu filho mais velho, você é marinheiro de primeira viagem, em todas as etapas. E a última etapa nos levou ao limite, como nenhuma outra. Alguém já chegou no limite na sua vida? Está falando assim, não dá, sem Espírito Santo eu não consigo atravessar. E nós começamos a depender do Espírito Santo. Buscamos ajuda. Pastor Fragalho, pastora Denise, para onde que vai daqui? Espírito Santo nos ajuda. Vamos para ajuda profissional? Vamos. Mas o Espírito Santo nos sustentou. Nós estamos fechando o ano em vitória. Em vitória. Em vitória. Apenas descanse. Apenas transborde na vida do seu filho. Apenas transborde na vida do seu pai e da sua mãe. Aí galera do Collab, honra o teu pai e tua mãe. Honra as autoridades. Chega em casa e dá um beijo e um abraço. E diz assim pro seu pai, ó, isso aqui me curou. Quem estava no Vibe Camp do ano passado, do outro,
Lembra que eu disse isso? Isso me curou. Chega em casa e diz assim: pai e mãe, vocês foram imperfeitamente perfeitos. Vocês tentaram. Eu amo vocês. Me perdoem. Chega em casa e dá um abraço. Se você quiser, pode ser até nesse culto aqui. Tem pessoas de Deus aqui na sua vida, tem líderes, pessoas que Deus colocou. Honra e abraça. Honra e abraça. Honra abre portas na sua vida. Transborda, transborda, transborda. Ó, já tem uma filha abraçando uma mãe ali. Glória a Deus, que lindo, glória a Deus. Transborde, transborde no seu trabalho, transborde na sua família. Gente, vamos fechar nossos olhos. Aleluia. O rio flui, o rio transforma, o rio remove o peso, a sobrecarga. Aleluia. E o rio te pede descanso, e o rio quer transbordar em você. Vamos fechar nossos olhos. Nós vamos cantar essa música juntos. Depois nós vamos fluir. Nós vamos fluir juntos. Aleluia. Cante com seu coração. Vamos com tudo que você tem. Eu louvo a ti, meu rei. Teu nome. E o teu nome exaltarei. Jesus, és tudo em mim, tudo que eu tenho. Tudo que eu louvo a ti, meu rei. E o teu nome exaltarei. E Jesus, és tudo em mim, tudo que tenho é teu. Vamos, igreja, coloque suas mãos no céu. Você está numa área de mergulho, amém? Você está numa área de ser cheio até transbordar. Você está prestes a mergulhar no rio do Espírito Santo. Eu declaro você despertando. Eu declaro você sendo avivado. Os céus abertos, sua presença Seja cheio. enche-nos com sua graça. Flua, flua, flua no rio. Quando sua glória se derrama aqui, Céus estão abertos. cantamos santo, santo. Com os céus abertos, sua presença vem e enche-nos com sua graça. Enquanto sua glória se derrama aqui, cantamos
alguns minutos. Mãos no céu, comece a falar em línguas. Comece a ser despertado aí do seu lugar. Quem percebe que o Espírito Santo está em você e que o rio do Espírito Santo está nesse lugar, comece a fluir. Espírito Santo, flua livremente. Espírito Santo, queremos uma vida cristã, onde o nosso caráter é impactado e aonde o teu poder nos impulsiona. Profetizo nessa noite o seu caráter sendo impactado pelo Espírito Santo. E profetizo o Espírito, o poder do Espírito Santo te impulsionando. Te impulsionando. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos lá, mãos no alto, mãos no alto. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a mover em línguas. Comece a falar em línguas. Comece a ser renovado. Você que ainda não é batizado, abra sua boca pela fé. Seja batizado no Espírito Santo agora. Posso profetizar sobre a sua vida? Vá para águas mais profundas. Vá para lugares de dependência. Vá para lugares de fé. Mova no mundo espiritual de fé em fé, de graça em graça, graça sobre graça. Águas profundas no final de 2023 sobre você. Águas profundas. Águas que vão te impulsionar para 2024. 2024 de favor, de descanso, de transbordar. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quem sente a presença do Espírito Santo, diga aleluia. Olha só, eu vou contar até 3. Nós vamos bradar no Espírito Santo juntos. Amém? Mundo espiritual vai tremer agora. No 3 nós vamos fazer. Você vai bradar. Amém? Porque você está despertando para o rio. Creia. Creia que é uma noite de despertar. Quem está comigo faz um uhul. Vamos gritar juntos. 1, 2, 3. Diga aleluia. Diga Espírito Santo, flua livremente. Glória a Deus, glória a Deus.